Bom dia, alunos do oitavo ano do Colégio Militar de Fora. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Semana 33, a semana que se encerrou, né? E nós tratamos do tema geral, o período regencial do Brasil. Com vários assuntos, né? Mas todos eles ligados ali ao período regencial. Principalmente falando da trina provisória, da regência trina permanente, os grupos políticos, né? Envolvidos, o Ato Adicional de 1874 e a Guarda Nacional. Como é que era o país ali naquele período, né, em que antecedeu o período regencial? Então, esse período regencial ele durou, né, de 1831 a 1840. Ele é chamado assim porque nós não tínhamos o imperador. Né? Nós tínhamos um imperador que abdicou, né, Dom Pedro I, e o seu sucessor, né, segundo a Constituição de 1824, era o seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos. Então você não tinha como ter um imperador nesse período em que o detentor, né, aquele que era por direito de ter o cargo, ele não tinha idade suficiente de 18 anos, que era o que previa a Constituição. Aí a Constituição, ela tinha ali, já em alguns artigos, informando que em caso da, do herdeiro, né, aquele que teria o trono, não tivesse a idade suficiente, 18 anos, o Brasil seria governado por regentes. Né? Então isso já está na Constituição, né? O Dom Pedro ele já colocou como uma forma de evitar qualquer tipo de solução que não fosse, que não agradasse nem a ele e nem ao seu sucessor, né? Dependendo da idade, e também que não sofresse ali qualquer solução de continuidade no Brasil. Então está aqui na Constituição, no capítulo 5, né, o imperador é menor até a idade de 18 anos completos. Lembro que a língua portuguesa nessa época era bem diferente do que nós temos atualmente, então essa aí é a original, né, que tá disponível no site da Câmara de Deputados. Então, falou que o império será governado por uma regência, no artigo 122, em que você pode ter um parente mais chegado ao imperador. Isso não havia, né? Dom Pedro II ele ficou sozinho aqui no Brasil. Ele foi criado, né, por um tutor. Esse tutor era o Bonifácio de Andrade, José Bonifácio de Andrade, né, que foi o tutor de Dom Pedro II e foi criado também por os preceptores, né, pessoas ali que tinham ali determinadas especialidades para formar o imperador. Então, se ele não tiver parente nenhum, que foi o caso, o império seria governado por uma regência permanente, né, nomeado por uma Assembleia Geral. Isso aí estava previsto, mas não vai acontecer. Né? A gente não vai ter de imediato uma regência permanente, que ficaria até a idade de 18 anos, né? Quando completar 18 anos o Dom Pedro II. Ou seja, ele tinha 5, ela ficaria 13 anos. Você tinha naquele período de várias disputas políticas, né? Com a ausência de Dom Pedro I, vários grupos liberais, conservadores, aqueles chamados também restauradores, queriam mais poder, queriam mais autonomia, né? As províncias queriam mais autonomia, ou seja, viram que seria aquela hora, né? A hora oportuna, né? Aquela oportunidade de pedir mais, né? De ter mais poder. Então as províncias, como eu falei, né? Elas queriam mais autonomia, assim poder criar suas próprias regras, tanto na economia, na sociedade, evitar sair da excesso de influência do governo central. Dom Pedro I ele abdicou, imaginando que a situação iria se estabilizar, né, a paz ia reinar, nós já tínhamos problemas internos, só que isso não vai acontecer, né? Nem entre partidos políticos, grupos políticos, né? Nem dentro das províncias e nem mesmo entre brasileiros e portugueses, que era uma questão que já vinha
se desenrolando desde a independência, ou seja, os brasileiros nascidos aqui viam os portugueses como adversários, né? Os portugueses não foram expulsos do Brasil, né, com a independência, eles permaneceram aqui, muitos tinham negócios, fizeram famílias, tinham filhos já nascidos, né, brasileiros, e aquilo acabou tomando um rumo em que confrontos entre brasileiros e portugueses aconteciam, né? Brigas de rua, mas com pessoas feridas, pessoas mortas, né? Bom, a tenda provisória, né, era temporária, ela não existia na Constituição, ela foi uma forma, né, eu até brinquei com vocês na sala, foi um jeitinho brasileiro para adaptar a situação que se apresentou com a abdicação de Dom Pedro I sem que ninguém esperasse. Então você tinha que eleger uma trina permanente com toda a Assembleia Geral, ou seja, deputados e senadores. Só que quando o Dom Pedro I, ele, em abril, né, de 1131, quando ele abdicou, não tinha ninguém. Assim, tinha só os deputados e senadores presentes na corte, né, no Rio de Janeiro. E como é que ia fazer? Né? Como é que você ia ter uma eleição com pouca gente? Né? Então eles chegaram ao consenso em que seria eleita uma trina provisória, uma regência apenas temporária, durante um período de abril a junho, né, pouco mais de 2 meses, até que todos retornassem das suas províncias, e aí, tendo a Assembleia Geral completa, seria eleita a trina permanente, né, aquela que ficaria durante o período inteiro. Tá? Então foi um jeitinho, né, para não ficar sem um mandatário no país. Né? Então eu expliquei isso para vocês, né, quando acontece algo de um presidente, vamos trazer para o campo atual, um presidente pede renúncia na mesma hora, né, na linha sucessória, né, vice-presidente, depois Câmara de Deputados e assim por diante, são chamados para assumir o cargo. Você não pode ter uma vacância, né? Você não pode ter isso aí. Você tem que ter alguém dando as ordens. Naquele período é a mesma coisa. Então foi eleita a trina provisória, ou seja, 3 pessoas, 2 seriam senadores e 1 militar. Foram eleitos para dar as ordens, né? Continuar administrando o país até que fosse eleita a trina permanente. E eu alertei que o militar, né, o Francisco Lima e Silva, que vem a ser o pai do futuro Duque de Caxias, ele vai estar na trina provisória e trina permanente, porque com as situações de rebeliões acontecendo, né, situações de grave crise de segurança, acharam por bem ter um militar já que desse as determinações necessárias para as Forças Armadas, né, Exército e a Marinha. Tá ele aí? Luiz Alves de Lima e Silva, pai de. Aliás, Francisco Lima e Silva, pai de Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro do Caxias. Bom, a regência também não ficou só, né, esquentando lá o banco, esperando a trina permanente assumir. Eles tomaram algumas medidas de modo a apaziguar a situação inicial. Uma delas foi chamar todos os brasileiros demitidos por imperador Dom Pedro I. Então, aquilo tinha gerado uma revolta, né, porque Dom Pedro I só queria ser cercado dos amigos dele, a maioria serão portugueses. E aquilo ali, para os políticos e também para as províncias, não foi interessante. Né? E eles, para já reduzir a revolta, chamaram os brasileiros demitidos. Anistiaram os presos políticos, né? Aqueles que tinham sido presos por discordar do imperador Dom Pedro I, por terem posições contrárias. Vão suspender o poder moderador, até porque nós não temos um imperador a quem o poder moderador é indicado. Né? Dom Pedro II tinha apenas 5 anos, então eles vão evitar qualquer tipo de problema com o poder moderador e vão suspendê-lo. Vão proibir juntamentos noturnos, né, em praça pública, ou seja, nas ruas, tornando afiançáveis os crimes que ocorriam em prisão em flagrante. Isso está acontecendo muito no Rio de Janeiro. Tá? Brigas entre brasileiros e portugueses, como já falei, ou qualquer tipo
tentativa de levante. Apesar que a lei que foi baixada, ela valia para o país inteiro. Mas a preocupação básica era o Rio de Janeiro, que isso aí já estava acontecendo diversas vezes aí ao longo do período de Dom Pedro I. Então, como eu falei, as manifestações, elas, ao invés de reduzirem mesmo com a proibição dos jutamentos, vão continuar. Né? Então, portugueses eram perseguidos, tinham suas casas de comércio invadidas, saqueadas, né? Aqueles que ocupavam cargos públicos eram depostos, né? E várias vezes foram pedidas a expulsão dos portugueses. Né? Também havia um pouco de descontentamento pelo fato dos portugueses eles deterem o monopólio do comércio no Brasil. Então, eram pessoas que já estavam muitos anos aqui, né? E tinham recursos, né? Muitas vezes oriundo de fazendas, às vezes oriundos de outros comércios, traziam de Portugal recursos, né? E eles vão acabar, a maioria dos donos dos comércios eram portugueses, os brasileiros eram empregados. Né? E isso vai gerar um descontentamento muito grande, né? Mas nada mais é que algo natural da economia. Até coloquei essa gravura aí, né? Um boticário, né? O boticário, naquela época, era um local que você tinha infusão de ervas, né? Para fazer remédios, não é isso? Tinha perfumes, né? Tudo isso aí era vendido na colônia e você tinha os portugueses, né, detendo esse mercado, assim como padarias também, né, comércios de comidas, os chamados secos e molhados, que eram chamados na época, tudo isso aí estava na mão dos portugueses. Tá? E esses locais muitas vezes eram invadidos e saqueados, né, em represália ao fato de terem portugueses como donos desses estabelecimentos. Tá? Bom, a trina provisória, né, ou temporária, ela vai encerrar, né, ela vai ser feita a Assembleia Geral, vai eleger a trina permanente, né, tanto uma como outra, elas não vão conseguir mudar a estrutura política do Império, né? Então, aquelas ideias autoritárias, aquelas ideias de avanços ali, elas vão ser muito lentas, elas vão acontecer de uma forma muito lenta e acabam não mudando, né? A sociedade escravista, uma economia totalmente agrária, então tudo isso aí, nem a trina provisória, nem a trina permanente vai conseguir mudar. E a trina permanente, né, eleita pelos deputados e senadores, assim que eles voltaram das suas férias, tinha os deputados José da Costa Carvalho, que era do Sul, e José Braga Muniz, que era do Norte. E repetiu o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Só um detalhe, brigadeiro era um cargo existente no Exército na época, né? Hoje não mais. A ideia deles era um político do Norte, um do Sul, para evitar qualquer tipo de reclamação, né, conflito. Ou seja, deu prioridade para o norte, né, elegeu dois do norte, deu prioridade para o sul, elegeu dois do sul. Então colocou um de cada, né, para evitar que você tivesse ali desequilíbrio do poder. Então enxergavam que dessa forma o poder estava equilibrado. Bom, durante a trina permanente ela vai durar somente 3 anos. Né? A gente vai ver por que isso aí vai acontecer. Ela vai ter a existência de três grupos políticos, né? Os moderados, os exaltados, os restauradores, que vão ter características diferentes e demandas diferentes. Né? Vão querer um Brasil a, de acordo com o que eles pensam, de acordo com o que eles lutam. Né? Mas principalmente eles vão querer mais autonomias para as províncias. Né? Vão ter várias revoltas, vai ser um período bem assim complicado, né, violento. Você vai ter revoltas do sul ao norte do Brasil, né, mesmo quando você tiver o fim da trena permanente. Principais medidas, né, da trena permanente: a criação da Guarda Nacional, né, que eu vou falar mais à frente. A Guarda Nacional foi inspirada na lei francesa. A ideia dela é substituir antigas milícias, né, elas tinham a função de manter a ordem nos municípios. Então a participação com direito a voto era feita de forma obrigatória. Né? Só que na maioria das vezes você tinha um caráter voluntário, né, para essas questões. Então a brutalidade na verdade não existia. Né? Você tinha um pessoal trabalhando de forma voluntária. A lei ela vai restringir o poder moderador, já foi feito pela trina temporária,
e a trina permanente vai fazer a mesma coisa, vai impedir do poder moderador ser utilizado até que o Dom Pedro II assuma. Só que ela também vai ser modificada, né? O novo imperador, quando ele assumir, ele não vai ter os poderes que tinha o Dom Pedro I. Vai ser bem reduzido, né? Ele vai ter uma redução grande no seu poder, tá? Ele vai ainda poder fazer determinadas ações, como o pai dele fez, mas ele vai chegar a um ponto que ele vai ser bem dependente das decisões da Assembleia Geral, dos senadores e deputados. Inclusive, em relação à escravidão, ele não pôde fazer nada sem que realmente tivessem acordo dos deputados e senadores. Ela vai adotar o ato adicional de 34. Esse ato adicional, nada mais é que emendas à Constituição, né? Então você tinha a Constituição e ela tinha que ser, às vezes, modificada, né? É normal. A nossa Constituição atual de 88, ela sofreu várias emendas, né? Então, quando você tem novas demandas da sociedade, é normal você fazer determinados ajustes. Um deles, né, aconteceu com o ato adicional de 34, né, que é a nossa segunda aula. Esse ato adicional ele vai procurar retirar alguns elementos muito autoritários que estavam na Constituição de 24. Por que não faz nova Constituição? Porque é muito mais complicado, né? Você tem que ter consenso em muitos pontos, quando você pode apenas acertar aquilo que não está legal. Tá? Então, o que previa esse ato adicional? A descentralização política, né? Permitiu a criação de assembleias legislativas nas províncias, aumentando a sua autonomia. Com isso, as províncias vão poder fazer suas leis, vão criar impostos, vão contratar e demitir funcionários. E isso aí vai reduzir as satisfações políticas. Tá? De alguma forma vai ser reduzida as satisfações. Ela vai, em uma grande medida, ela vai acabar com a própria regência trina e vai criar a regência una. Por quê? 3 pessoas são muito mais assim, propensas a entrar em conflito, né, para ter uma decisão em consenso. Então eles mesmos chegaram à conclusão, vamos apenas ter um, né? E esse um é que vai tomar decisões. Só que ele vai ter um mandato, como se fosse um presidente mesmo, um mandato de 4 anos. Né? E vão criar o município neutro do Rio de Janeiro. Eles entendiam que o Rio de Janeiro, sendo apenas mais uma cidade da província, ele não tinha devida atenção, né, do presidente da província. Então ele teria que ser separado, ter o seu próprio presidente e ele tomar as medidas, seu próprio recurso, tomar as medidas necessárias para a segurança, para a infraestrutura. E essa medida é tão interessante que ela vai continuar perdurando durante todo o período que o Rio de Janeiro é capital. E até hoje em Brasília você tem isso aí, né? Então Brasília, Distrito Federal, melhor dizendo, né? Com suas regiões administrativas, entre elas a Brasília, está dentro do Goiás e ela é autônoma, ela tem as suas próprias regras, ela não está subordinada a Goiás. Vão criar o cargo de presidente da província, né? Em que o imperador vai nomear os presidentes, podendo demitir a qualquer hora, não era eleito, era nomeado. E vão dissolver o Conselho de Estado do Imperador. Esse Conselho de Estado é um grupo, né? Que assessorava, né? Dava ali o suporte para determinadas decisões do imperador. Só que eles viam que isso aí complicava ainda mais ali a você ter as melhores decisões, porque acabar influenciando muitas vezes o imperador contra o próprio Congresso, né, o próprio Assembleia Geral, melhor dizendo, não Congresso, Assembleia Geral. Só que em 42 esse Conselho de Estado vai retornar, vai voltar. Quais são as consequências do ato adicional 34? A descentralização política que foi pedido pelas províncias, ela vai, ao invés de resolver os problemas, vai criar mais problemas. Porque elas vão ficar tão autônomas, elas vão querer, né, uma autonomia cada vez maior e vão cada vez mais desprezar o governo central. Né? Inclusive revoltas vão surgir pedindo a separação, né, de determinadas províncias do resto do país. A Revolução Farroupilha vai ser um desses momentos, né, que o Rio Grande do Sul chegou a criar uma república, né, separando-se do Brasil. O poder moderador, que foi reduzido com o ato adicional,
vai acabar, vamos dizer assim, reduzindo os poderes do imperador Dom Pedro II quando ele assumir. Então vai ser uma consequência grande, né? E esses problemas vão acabar fazendo com que o ato de 1834 seja revisto, né? Porque acabou criando mais problemas do que criando soluções. Bom, lembrar aqui quem eram os grupos políticos envolvidos na regência. Você tinha os restauradores, os moderados e os exaltados. O que cada um queria? Os restauradores eram chamados de caramurus. Eles queriam simplesmente que Dom Pedro I retornasse. Né? Dom Pedro I já estava em Portugal tentando resolver o problema da filha dele, né, para reassumir o trono, mas eles queriam Dom Pedro I novamente. Eles queriam um sistema econômico baseado no liberalismo clássico, né, envolvendo todas as vantagens do liberalismo, né, ou seja, poucas regras, é, evitar, né, junção do Estado na economia, etc. E você tinha nesse grupo principalmente os militares e os comerciantes portugueses, né, que queriam novamente Dom Pedro I de volta. Os moderados, o que eles queriam de uma maneira geral? Eles queriam que, do jeito que estava bom para eles. Tá? Não precisava mudar nada. Eram proprietários rurais, aqueles envolvidos com trabalho escravo, a produção voltada para exportações. Tá? Eles eram chamados de chimangos, né? Eram contrários à participação política no Brasil, ou seja, pobre votar para eles nem passava na cabeça. Né? Defendiam o voto censitário, que era por renda, né? Que já era, e eram totalmente favoráveis à continuidade do regime monárquico no Brasil. E aí vem os exaltados chamados de jurujubas ou farroupilhas, eles tinham uma visão bem avançada, né, para a época. Eles eram progressistas, queriam a destruição do Brasil. Né? O Brasil vai demorar a ter uma indústria de fato. Ele vai começar muito incipiente, pequenas fabriquetas, e você vai ter um avanço na indústria somente com a Revolução de 30, quando você vai ter a indústria de base, né? E você vai ter um poder muito maior na indústria. Antes eram indústrias pequenas, pequenas confecções, né? E mesmo assim, nesse período não tinha quase nada, né? Então eles queriam uma industrialização mais forte, né? Os moldes da Inglaterra e dos Estados Unidos. Mais autonomia para as províncias, né? E redução ou até acabar com o poder moderador, né? E queriam, né, que os povos tivessem maior ajuda, né? Inclusive maior participação política para todo mundo. Quem eram eles? Funcionários públicos, jornalistas, profissionais liberais, padres, comerciantes brasileiros e militares de baixa patente. Então vocês viram, eles tinham uma visão já de um Brasil já moderno, né? Coisa que só vai acontecer muito, muito tempo depois. Bom, partindo para o nosso terceiro aula, vamos falar da Guarda Nacional. Gente, eu falei de vocês dessa foto, né? Você vê ali várias pessoas, foto preto e branca, a gente vai começar a ver a história do Brasil ser contada muito por meio de fotos, né? Então você vai ter ali já o advento da fotografia, a Guerra do Paraguai, por exemplo, né, a Guerra da Tríplice Aliança, ela vai ser bem retratada por fotos. O que era a Guarda Nacional? Uma força militar que foi organizada em agosto de 1731, né, pela Trina Permanente, e ela só vai acabar em setembro de 22, ela vai durar ali um bom período, né, da história do Brasil, né, praticamente ali mais de 80 anos, certo? E ela se baseava em quê? Como nós tínhamos o exército brasileiro era responsável pela segurança interna também, além da defesa externa, era considerado um exército que não tinha muita capacidade técnica, né, formado por pessoas pobres, sem analfabetos, né, que não tinha qualificação, e que você tinha aqueles mais qualificados eram estrangeiros que ocupavam os cargos de oficial, cargo de confiança, e eram vistos, né, com desconfiança pelos políticos brasileiros. Né? Então você tinha um exército que era dominado por estrangeiros, aqueles tinham maior capacidade, e grande maioria, cabos soldados, era o contrário, né? Eram negros mulatos que muitas vezes que eram recém-alforriados, né? E não tinham ali a capacidade, especialidades técnicas suficientes para fazer parte do exército. E o que eles imaginaram?
vamos, desculpa, vamos delegar a segurança para os municípios, para as províncias, né? Ou seja, a gente não tem condições de estar no Brasil todo, né? Então, quem vai ser responsável pela segurança é a própria população. E aí foi chamado isso de Guarda Nacional, né? Já tinha um caso de insubordinação dentro do Exército, deserção, etc. Então, eles entenderam que se as localidades elas recrutassem seus próprios homens, aqueles que eram conhecidos em cada município, eles seriam suficientes para a defesa interna. E externa, né, somente em caso de guerra. Tá? Interessante que a Marinha Imperial ela não tinha muito problema, né? Ela já era muito menor, né? Tinha um pessoal mais selecionado, então você tinha problemas realmente somente no Exército. Então você vê essa foto aí, já um senhor de idade, né? Com a sua espada, um uniforme bonito, né? Provavelmente era um coronel da Guarda Nacional, pela manga a gente vê ali as listas, né? Provavelmente era um coronel. Bom, os membros da Guarda Nacional não recebiam salários, né? Eles tinham que providenciar seu próprio uniforme, equipamento, armas, e muitas vezes quem providenciava isso era aquele líder, né? O responsável, né? Pela tropa, que era dado o título de coronel, que geralmente era o mais rico daquela região. Então, aquele senhor proprietário de terra, fazendas, muito rico, e ele tinha condições, né, de pagar pelo uniforme, equipamento, as armas, munição, tá bom? Eles não recebiam remuneração, tá? Então, era um trabalho da própria segurança da sua comunidade. Então, isso era colocado que eles teriam, né, a honra de defender a comunidade. Isso era algo visto com status, né? Fazer parte da Guarda Nacional não era para qualquer um. Você tinha que ter ali uma renda mínima, né? Para estar participando. Ele era um serviço voluntário, né? Então, apesar da ideia inicial ser um serviço obrigatório, ele era voluntário. Mas não. A pessoa, né, imagina só, boa parte daquelas pessoas que, principalmente as patentes mais baixas, que participavam da Guarda Nacional, eram às vezes empregados, aquele coronel, né? Que era dado título de coronel, né? Que tinha recursos, né? Tinha poder já na cidade. Então eles nunca iriam se recusar a participar, né, da Guarda Nacional. Então era algo que dava status e também era uma obrigação moral de participar da defesa da comunidade. E eles ganhavam isenção de alistamento no Exército. Ou seja, se você tivesse na Guarda Nacional, você nunca seria recrutado para o Exército. Eles exerciam forte controle da região, controle local, né? E era algo que o governo central, além de economizar recursos, né, e efetivos, ele podia articular, né, essas guardas nacionais dos municípios contra rebeliões, por exemplo, contra determinadas ações que o governo central não tinha condições de agir, muitas vezes por causa da distância. Tá? Então, só lembrando, você tinha grandes cidades em que as rendas anuais de 200 mil réis era necessário para fazer parte da Guarda Nacional. Nas cidades menores, 100 mil réis. Então, aí mais uma foto, né? Um senhor bem de idade, né? Usando aí o seu uniforme. Nem todos usavam esse uniforme, tá? A gente vai ver nas fotos ali o pessoal às vezes com a roupa que tinha, né? E mesmo assim fazia parte da Guarda Nacional, né? Não tinha o tempo todo esse uniforme com uniforme de gala. Ela vai realmente manter a ordem pública, né? A ideia é defender a Constituição, a integridade do Império, né? A ideia é que você tivesse o corpo civil mantendo a tranquilidade do cidadão, a tranquilidade do município. Um outro uniforme aqui, né, uma gravura. Você tinha os municípios organizando desde uma companhia, em torno de 150 homens, né, até um batalhão. Né, um batalhão, né, companhia geralmente, cidades muito pequenas, né, não teria o coronel, teria um capitão. Né, e aí ele regimentava na população aqueles que seriam os seus soldados, sargentos, cabos, soldados.
E 450, um efetivo grande, aí sim você teria um coronel, né? Em cidades maiores. A gente vai encontrar bastante guarda nacional na infantaria, né? Porque é muito mais simples, né? A infantaria é apenas o fuzil, né? Então você não tem grandes materiais assim envolvidos. A cavalaria você tem que ter, obviamente, o cavalo, né? Isso aí já gera muitos custos, né? E artilharia mais ainda, você tem que ter equipamentos, né, balísticos, né, canhões, né, munição, a técnica, né? Então isso aí era somente com o governo central decidindo se teria que organizar cavalaria e artilharia com pessoas dos municípios. Coronéis, tenentes-coronéis, majores eram escolhidos pelo governo da província, tá? Então eles levantavam quem eram os mais ricos, poderosos, escolhia aquele que seria o coronel e os demais oficiais superiores, né? Os demais oficiais eram eleitos no período de 4 anos, né? Eram eleitos pelas próprias câmaras municipais, né, do próprio município. Os efetivos, né, da Guarda Nacional só pertenciam ao exército em caso de guerra. Então eles eram subordinados aos juízes criminais, juízes da paz, juízes criminais, o presidente da província e ao Ministério da Justiça. Tá? Então não era o exército que controlava a Guarda Nacional, ela era interna. Ela estava na mão aí das províncias, né, do juiz de paz. Só que na Guerra Tríplice Aliança, várias guardas nacionais vão ser recrutadas, né, para participar da guerra. Né? Porque você já tinha ali um certo espírito, né, de corpo, né, formado. Aquele coronel já sabia o efetivo dele, aquele capitão já sabia o efetivo dele, quem eram. Né? Então, na Guerra dessa Aliança que vai ser tão terrível, faltar tantos efetivos, eles vão ser muito úteis. As guardas, como eu falei, só pertenciam ao exército se houvesse guerra. Ali mostra uma foto, né? A foto aqui de membros da Guarda Nacional, é uma foto montada, né? Canhões de artilharia, tá bom? Quando eles estão sentados, geralmente o que está no centro é o mais antigo. Mais uma foto ali, ó. Quem está no centro, inclusive, está civil, né? Então, geralmente é o mais antigo. Quais são as consequências da Guarda Nacional? Primeiro, os coronéis vão achar interessante isso aí, porque eles vão ganhar muito poder. Eles vão ser mais importantes que o delegado, que o prefeito, que o padre daquele município. E ele, com isso, ao longo do tempo, ele vai ser um elemento tão poderoso que ele vai começar a coagir politicamente, vai tomar terras, vai impor ali determinados medos a populações, vai expulsar quem tiver que expulsar da cidade. Tá? E isso vai surgir um fenômeno chamado coronelismo, tá? Que é o coronel, né? O coronel tem grande poder. Tem algumas novelas aí que a gente vê, né? Filmes também. O pessoal citou o Auto da Compadecida, né? O coronel. Às vezes a Guarda Nacional vai acabar em 1922 e 22 e aquela ideia de coronel, aquele senhor poderoso, né? Que tudo pode no município vai continuar. Vai passar às vezes para os filhos, né? Não sabe nem por que é chamado de coronel se ele não é do exército. Mas por quê? Por causa desse fenômeno do coronelismo que vai se arraigar, né, toda, como se fosse um raiz mesmo na sociedade brasileira. Outra foto ali interessante, né? Dos homens do Guarda Nacional, né? A uniforme mais simples, né? Alguns de bota, outros até calçando materiais mais simples. Elas vão entrar em desuso, né? O exército vai se profissionalizar, principalmente no início do século XX, vai se tornar cada vez melhor, né? Maior, né? E aí a Guarda Nacional vai acabar em 22, mas você vai ter o fenômeno do coronelismo durante muito tempo nos pequenos e médios municípios. E lembrar do nosso dirigido, né? De que forma o ato adicional 34 contribui para o aumento das tensões políticas nas províncias, explica as diferenças entre os principais grupos políticos do período regencial, cite e explique duas características da Guarda Nacional, criada em 1131, né? Explicar bem detalhadas essas características, o que foi o coronelismo, né, e sua ligação com a Guarda Nacional, e procurar entregar essa semana ali. Dentro desse seu dirigido nós vamos ter material importante para a nossa prova. Tá certo?
Lembrar a nossa prova, quinta-feira, tá? Quinto tempo, todos ao mesmo tempo, vamos fazer a prova, todas as salas, mas eu tenho certeza que vocês estão preparados, né? Dê uma olhada novamente nos estudos dirigidos, desses 4 ao longo desse mês que nós tivemos aula, que vai dar tudo certo, tá bom? Espero que tenham gostado, né? Se tiver alguma dúvida, nós estamos no colégio para resolver, né? Para procurar auxiliá-los até a redação da P1. Um grande abraço para todos, fique com Deus.